Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pod Families. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é minha amiga e também estudante de logosofia, que eu também estudo, já falei isso aqui algumas vezes para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante e muito legal também, porque eu já vi várias mamães comentando sobre isso, que é a voz que a gente deve ouvir para se guiar e para guiar os nossos filhos, a nossa família, não sei, vamos ouvir e vamos saber mais sobre isso. Karen, eu sempre peço para os meus convidados, as minhas convidadas se apresentarem, que eu acho que é melhor, né? Vocês conhecem melhor do que eu. Conta pra gente quem é a Karen. Oi, bom, primeiro queria agradecer muito, Renata, pela oportunidade de estar aqui com você, super famosa. Super famosa! E poder, assim, na verdade, compartilhar um pouquinho da minha vida, né? Um pouquinho das minhas experiências como mãe, como profissional, né? E, então, assim, a Karen Pode falar a idade? Pode! Eu sempre falo, eu assumo e tá tudo bem. 51 anos já, então casei bem jovem, casei com 22 anos, tive meu primeiro filho com 23, assim, super novinha, né? E então meus filhos já têm 26, 28 anos, já estão bem adultos, os dois já saíram de casa. E então agora eu já estou numa outra fase da minha vida, só eu e meu marido, reaprendendo, na verdade, porque a gente passa tanto tempo dedicando a vida aos filhos, né, quando eles são pequenos, à medida que eles vão crescendo, e agora a gente está passando por uma outra fase dessa experiência da família, que são os dois juntos de novo, quase que se reconhecendo, se conhecendo e se reconhecendo novamente. Isso a Karen como esposa e como mãe, né? São dois meninos. Depois homens. Você pode falar mais sobre isso. Eu sempre quero mudar o roteiro, viu? Eu mesma faço o roteiro, eu mesmo mudo no meio do caminho. Porque aí a pessoa começa a apresentar e fala umas coisas igual ela falou, aí vai dando uma curiosidade boa, assim, de saber mais. Bom, mas pra falar sobre eles, eu não paro nunca mais. A gente vai ficar aqui muitas horas falando. Ô, Karen, conta um pouquinho, assim, quem é a profissional? Bom, a Karen profissional primeiro se formou em farmácia e bioquímica, né? Virei farmacêutica, e quando o meu filho mais novo nasceu, eu estava bem no começo da minha vida profissional e aconteceu algo que eu falei assim, puxa, eu senti uma necessidade muito grande de ficar mais tempo com ele. E então eu resolvi que eu precisava dedicar meio período do meu tempo para a profissão e ter meio período para ficar com ele. Então eu fui fazer pós-graduação, fui fazer outros cursos, voltei para a universidade enquanto dedicava outra parte do tempo, né, para ficar com ele. Então fui fazer mestrado, enfim, depois aí eu comecei a dar aula na faculdade, fui me especializando na área de farmácia, até que chegou um determinado momento que a minha vida profissional deu uma reviravolta. Ai. E aí a gente vai contar isso mais pra frente, durante o podcast, se surge essa oportunidade, né? Mas eu resolvi fazer pedagogia e ser professora. Uau! Então, eu sei que igualzinho. Eu sei que nem você critico. Por isso, e aí fui fazer pedagogia, fui me dedicar a algo que depois eu fui lembrando que, na verdade, era um sonho de infância. Né? Tá. E agora tô nesse projeto aí, assim, me dedicando, assim, de corpo e alma mesmo, porque eu entendi que tem algo que é uma vocação mesmo. E então tô que já entra aí no assunto do nosso podcast, que é a voz, gente. Ou as vozes. Sim, muitas vozes. E que é algo bem especial mesmo. Né? Bem especial. Eu nem falo nada, porque, olha, eu comecei minha carreira profissional como vendedora de plano funerário. Bem comum, assim. Aí eu vendi de tudo. Enxoval de bebê, roupa, uniforme. Aí virei ajudante de confecção de roupa. Aí virei vendedora de curso de idiomas. Aí eu fui trabalhar na faculdade, trabalhei na biblioteca. Tudo a ver comigo, assim. Eu que gosto de falar pouco. E aí depois eu fui fazer ciência da computação. Eu sempre tinha trabalhado com vendas, marketing, eu fui fazer ciência da computação. Igualzinho, assim. E sempre foi assim.
E aí, recentemente, depois de me tornar influenciadora, né? Que eu fui pra França e lá eu não conseguia exercer minha profissão, eu decidi também fazer pedagogia. Então tá tudo bem, colegas de profissão. Vamos, eu espero. É um sonho, né? Tá aqui no coração, vamos ver se concretiza. Quem sabe, Quem né? sabe? Então, ok, aí a Karen decidiu mudar para pedagogia e agora tá com outros projetos que ela vai comentar mais aqui durante o podcast pra gente, que é muito interessante, vocês precisam conhecer esse projeto dela. Sim, não é só Não é só dela também, aí, eu tenho uma partinha lá no projeto, meu coração, por exemplo. E conta pra gente. A voz que a mulher deve ouvir para guiar a família, ou se guiar, ou não é para guiar a família, como que é? Porque eu formulo as perguntas, gente, mas aí o convidado, a convidada, ela que vai trazer a resposta de acordo com o que ela vive, as experiências. Conta pra gente como que é ouvir essa voz. Então, na verdade, Renata, eu penso assim, a gente tem muitas vozes que falam dentro da gente e fora da gente. E algumas vozes são boas e outras nem tanto. E a gente precisa chegar a ter um discernimento para entender quais são as boas e quais são as não tão boas, tanto dentro da gente como fora da gente. E isso, assim, demanda um processo, não é algo simples. Acho que demanda, em primeiro lugar, um processo de conhecimento de si mesmo. E eu tenho, você fala bastante da logosofia, né, aqui no seu podcast, enfim. E eu estudo logosofia desde bem jovem, e a logosofia tem me dado muitos recursos para buscar esse conhecimento de mim mesma. Não que seja fácil, nem simples, né? Então eu acho que realmente é um processo que a gente vai buscando ao longo da vida. E acho que hoje eu consigo ouvir essas vozes dentro de mim e pelo menos saber quais delas são boas e quais não são. Okay. Isso não significa que sempre eu consiga me conduzir da melhor forma ou de acordo com as melhores vozes, mas eu consigo, ouvindo elas, assim, saber de verdade quem está falando dentro de mim. E isso é fruto, assim, de um processo mesmo, que aos pouquinhos eu fui observando o resultado daquilo que essas vozes iam falando dentro de mim, experimentando, anotando, né? E às vezes erra, às vezes acerta, às vezes erra, mas aí a gente vai construindo esse conhecimento de si mesmo, né? E aí, assim, algo que eu tenho compreendido é que todas as pessoas, aí homens e mulheres, né, a gente tem dentro da gente um radar interno. E esse radar interno se chama sensibilidade. Mas eu acho que a mulher tem esse radar interno um pouquinho mais aguçado do que o homem. Não sei se todas, mas assim, de uma forma geral, a mulher tem esse radar interno mais aguçado. E a sensibilidade, ela é como se antecipasse a nossa razão na captação das verdades. Assim, ela ajuda a gente a perceber se a gente está de frente de uma verdade, de algo que é verdadeiro ou de algo que não é bom. Então, quando a gente consegue ouvir essas vozes, tanto que vem de dentro como que vem de fora, colocando a sensibilidade antes da razão, isso ajuda a gente nas decisões que a gente tem que tomar na vida, assim, colocar o coração mesmo para ouvir essas vozes, né? Já falei, isso não significa que eu vou acertar sempre, mas eu acho que quando a gente ouve com o coração, isso por si só já é um adiantamento, né? Agora, eu acho que é importante a gente entender, quando a gente fala de sensibilidade, eu não estou querendo pensar assim, isso é aquele sentimentalismo ou aquela fraqueza que torna a mulher às vezes fraca e chorona, né? Eu estou pensando na sensibilidade como uma força, como um aliado verdadeiro da mulher que pode se tornar um poder para a gente. Então eu acho que tem aí um conhecimento muito importante na hora da gente ouvir essas vozes e selecionar pra gente aquilo que é bom daquilo que não é tão bom, sabe? E esse estudo, ele ajuda a gente a diferenciar essa coisa da sensibilidade e do sentimentalismo, que é algo que, pra mim, mudou bastante. Porque antes eu realmente pensava assim, eu não posso ser fraca, eu não posso, né? Quando eu pensava em sensibilidade, eu falava, não posso ser fraca.
né? Eu não posso demonstrar que eu sou mulher. Eu tenho que ser forte, eu tenho que conduzir, né? E não tem, né? Vai muito além disso. Sim. Não tem essa relação que é esse conceito totalmente errado que eu tinha antigamente. Sim, e acho que tem mais uma coisa que é bacana, porque assim, quando a gente vai conhecendo aquilo que a gente tem dentro, eu acho que tem uma parte que é essa parte sensível, e que a sensibilidade ela pode ser uma força mesmo, e também de aprender a perceber qual é a linguagem que a sensibilidade se expressa dentro da gente, porque dentro da gente não tem só a parte sensível, né? Tem os pensamentos que falam na mente. E às vezes, quando essas vozes que vêm dos pensamentos se expressam, eles fazem uma anarquia. Eles fazem muito barulho na gente. Eu sei bem o que você está dizendo. Acho que o pessoal vai se identificar aqui. Então, assim, quando a gente está diante, muitas vezes, de uma decisão, alguma coisa que a gente quer resolver, parece que muitos pensamentos aparecem na mente e começam a falar: não, faz isso, faz aquilo, faz isso, não, mas isso é verdade, isso é mentira, faz isso. E aí fica, sabe assim, aquela sensação de um ônibus cheio com um monte de gente falando ao mesmo tempo, e você fala assim: eu não sei o que eu ouço dentro de mim. Sim. Porque realmente são muitas vozes. E uma querendo falar mais alto que a outra, uma querendo se impor mais forte que a outra, e parece que no fim a gente fica com dor de cabeça de tanta gente querendo falar, né? E a sensibilidade, ela não usa esse querer falar mais alto para se manifestar. Parece que a linguagem que a sensibilidade coloca, ela fala baixo, ela fala uma vez só, mas ela fala firme. Então, ela vem e fala: faça isso. Sabe como aquele conselho que vem às vezes de uma mãe, de uma avó, que não precisa ficar justificando porque faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Esses são os pensamentos. Mas isso não, faça isso. E às vezes eu não ouço, porque a mente está tão barulhenta, né? E eu não consigo ouvir. Mas a sensibilidade, faça isso. E aí quando eu ouço, eu falo assim: puxa, é isso. Então, eu acho que o trabalho é muito, assim, desse conhecimento de mim mesma, é aprender a silenciar esse barulho desse ônibus cheio, que muitas vezes é a minha mente, para poder ouvir essa linguagem íntima da sensibilidade, indicando um caminho, porque ela se antecipou à captação de uma verdade, né? Entendi. Olha só, a Karen estava contando, né, falando sobre essa voz, né, que vem de uma maneira mais calma, mais silenciosa. E eu passei por uma experiência, não faz muito tempo, fazem uns 3 meses, 2 meses e meio, que as crianças elas estavam numa escola muito boa. E eu escolhi essa escola, assim, de uma maneira muito especial, tudo, principalmente por causa do Liam, porque é uma escola Montessori, no meio da natureza, e eu estava muito feliz com a escola. Porém, o Lianzinho começou de um dia para o outro não querer ir mais, e a gente tentou por uns 3 meses resolver essa situação de todas as maneiras. Conversando com ele aqui em casa, conversei na escola, envolveu a psicóloga da escola, as professoras, todo mundo empenhado em ajudar o Liam para que ele voltasse a ser feliz na escola, porque a gente pensa uma criança de 3 anos, o que você quer? Você quer entregar para a escola, ver seu filho sorrindo, e quando ele volta, por mais que esteja caidinho, cansado, você quer ver ele feliz também, né? E não teve jeito. E aí eu olhei pro Giovanni e falei: tá, e agora? O que eu faço? O que a gente faz? Porque, não é? A Lara tá feliz na escola, tudo. E foi uma decisão difícil, e eu tive muito medo de realmente fazer, sabe, de tomar a decisão e depois me arrepender. Bom, e aí depois de conversar bastante aqui em casa com o Gil, eu conversei com algumas amigas. E aí eu ouvi várias vozes, né? Tinham muitas na minha cabeça, porque era muito pensamento. Tipo, esse do medo, do temor mesmo de fazer algo e prejudicar a vidinha deles, ou depois de me arrepender. E eu ainda tô trabalhando essa questão de errar, porque pra mim também não é fácil, sabe? Eu quero sempre fazer tudo certinho, e não vai ser assim, eu já sei que não vai ser assim. Mas, como você falou, tinha algo lá desde o início que falou assim: troca de escola. E não foi assim algo, sabe? E eu fiquei feliz quando eu ouvi. E depois desses monte de vozes na minha cabeça, eu virei pro Giovanni e falei assim: olha só, desde o início tinha algo aqui que eu não consigo explicar direito, mas
uma sensação de que eu devo trocar, sabe? É algo mais forte. E eu vou fazer. Vamos fazer? Vamos. Aí decidimos e trocamos. Eles estão tão felizes. Ai, que bom. Os dois estão muito felizes. A adaptação não foi nada do que eu pensava, né? Porque eles tiveram que adaptar de novo. Foi muito rápido, principalmente a Lara, porque ela já estava com né, as amigas ali. Era mais difícil para ela, né? O Leandro já estava bem feliz. Mas é isso. Eu escutei realmente uma voz que não estava gritando, que não era uma voz exagerada, não é? Sem contar que muitas das pessoas com quem eu conversei me deram ótimos conselhos. Então foi importante também ouvir, sabe? E é isso. Ai, Fico feliz que, né, a gente, às vezes parece ser tão difícil entender essa questão, né, de qual voz ouvir, onde está a sensibilidade. Sim. Mas se a gente prestar atenção, realmente tentar calar essas outras vozes, a gente é capaz, né? Com certeza. Tem que estudar, né, cara? Estudar bastante. E eu vejo, assim, que essas dúvidas, né, e essas inseguranças que você falou, inclusive esse medo de errar, na verdade, eu acho que é algo que eu vivi muito, principalmente quando diz respeito à educação dos meus filhos, né? Eu acho que foi algo... Na verdade, eu percebi, assim, que dessas vozes que eu falei que não são boas, que eu observo, eu observei muito forte dentro de mim, tinha duas, né? O medo de errar e a culpa. Eu acho que eram as mais fortes, principalmente quando diz respeito à educação dos meus filhos, né? E aí eu vejo, assim, que esses dois, que eu acho que são pensamentos negativos, eles não têm nenhuma finalidade útil na vida, porque eles, assim, só me paralisam diante da dificuldade, não ajudam a resolver os problemas, então, assim, não traz nenhuma solução, na verdade, né? E não ajuda a ser melhor, não ajuda a superar as limitações, então, quer dizer, são pensamentos que não servem para nada, né? E assim, eu posso até falar isso com facilidade agora, mas quando a gente está diante de uma situação, de uma decisão que é importante na vida, às vezes eles aparecem mesmo, né? E aí tem que estar muito atento àquilo que vai acontecendo dentro de si mesmo, para que não apareçam esses pensamentos que realmente não colaboram em nada, né? Acho que eles são bem complicados mesmo, né? Não são bons conselheiros, eu diria. Não são, nem um pouquinho. Eles fazem a gente sofrer, não é? Algo que poderia ser simples, não é? Se a gente consegue perceber logo de início e realmente calar, não sofre tanto. E você contou essa experiência com seus filhos, né? Apesar de comecei a estudar logosofia bem jovem, a pedagogia logosófica eu só comecei a estudar porque é a parte que usa os conhecimentos logosóficos aplicado à docência das crianças, dos adolescentes. Eu comecei a estudar quando os meus filhos já tinham lá para 8, 10 anos, eles já eram um pouquinho maiores. E acho que os recursos da pedagogia logosófica, eles ajudam muito na educação dos filhos, ajudam demais, né? Na verdade, nas escolas também, enfim, né? E assim, então assim, então assim, quando eles eram pequenininhos, as coisas eram mais simples, porque as correções eram mais fáceis de fazer, eles eram bem obedientes, mas à medida que eles foram crescendo e foram colocando mais resistências naquilo que eles faziam, eu precisava ter mais recursos para educar, e aí começaram a sentir... Começou a surgir dentro de mim, na verdade, muito medo de errar daquilo que eu fazia, e também esse pensamento da culpa, porque se eu errasse eu ia me sentir culpada por ter errado, né? E aí, isso acontecia desde as situações mais simples, das correções mais simples, das coisas que aconteciam em casa, até situações mais complexas, né? Teve uma experiência que a gente viveu, assim, eu nunca gostei de videogame em casa, assim, e fiz de tudo para evitar ao máximo, mas teve lá um aniversário que eles ganharam do meu pai de presente, o tal dos avós. A gente ama. Ama de paixão, mas ama mesmo. É de verdade. Eles ensinam muito, não é? Não, e assim, é uma parte importantíssima da vida deles, e assim, eu tenho uma gratidão profunda pelos avós, assim.
Mas às vezes acontece essas Os doces, coisas, vai dormir tarde, assistir TV quando quer. É amor, gente. Não, eu realmente tenho uma gratidão profunda pelos avós, assim, por tudo que eles representam, até porque, assim, as lembranças mais importantes que eu tenho da minha infância são com os meus avós. Uhum. Então eu sei o quanto os avós são importantes para a vida dos meus filhos. Mas às vezes eles ganham videogame e a gente, como pai, tem que lidar com essa situação. Eu guardei por um tempo o videogame no armário, não deixei, mas chegou um momento que ficou inconciliável a situação e tinha lá uma regra. Mas acontece que, assim, aquilo lá era um vício, é impressionante, né? Então tinha lá uma regra de meia hora por dia, mas eu trabalhava, meu esposo trabalhava, e quando eu percebia, ou meia hora tinha virado uma, depois uma hora e meia, depois duas, e assim. Eu queria muito que eles obedecessem, porque eles compreendessem o significado daquela obediência para a vida deles, não porque fosse uma imposição. Sim. Porque eu entendi que, assim, eles tinham que ir formando a consciência do porquê eles estavam obedecendo, e não porque a mamãe mandou. E eles já tinham idade, porque uma coisa importante é isso. A gente, às vezes, exige, né, de uma criança, dependendo da idade, que eles entendam algo que eles ainda não são capazes, né? Você que já se formou em pedagogia e está estudando muito já tinha mais de 8 anos, eles já eram grandinhos, eles tinham condição de entender. Então, é importante contextualizar. Sim, já tinham uma capacidade. Mas a coisa do videogame era uma atração muito grande. Como né? é o celular hoje. Como é hoje. Naquela época não tinha celular, mas assim... Mas era muito forte aquilo para eles, né? E aí, assim, eu não queria castigar, eu não queria punir, mas a minha vontade era pegar aquilo lá e jogar pela janela. Tinha. Eu falava que eu ia jogar na churrasqueira e botar fogo, assim. A minha vontade era de fazer isso. Mas não era isso que dentro de mim, a minha linguagem da sensibilidade fazia. Então, assim, eu tinha medo de errar na correção. Porque eu queria corrigir eles de uma forma diferente, né? Queria dar uma correção que fosse condizente com aquilo que eu compreendia que eles mereciam. Mas eu não sabia como fazer. Eu não queria errar, né? Mas, então, assim, estudando pedagogia logosófica, o que eu compreendi? Não tem uma fórmula. Não existe. Quem está esperando essa resposta? Mas eu compreendi se eu não faço, se eu não corrijo, porque eu estou com medo de errar, ou porque eu vou me sentir culpada porque eu estou com medo, né, porque eu vou errar e estou com medo de errar, e estou deixando que eles errem, porque assim, eles não estão cumprindo com o combinado. Eles estão jogando cada vez mais horas, eles estão se distraindo cada vez mais, eles começam a brigar entre eles por causa do videogame, eles começam a deixar de fazer lição de casa por causa do videogame. E aí todo mundo que conhece essa história sabe do que eu tô falando. Sabe. A casa começa a virar um caos por causa do vício, é um vício, isso é impressionante. Então eu tô deixando que eles errem porque eu tô com medo de eu errar. Então, olha só, mas quem é o responsável pela educação do filho? Sou eu. E eu tô deixando que a herança do erro deles fique para eles e não para mim. Quando eu compreendi isso, eu falei assim, puxa, eu tô sendo egoísta. Eu não tô cumprindo com a minha responsabilidade de mãe. Porque não é justo com eles deixar que o acúmulo de erros fique por conta deles, porque eu estou com medo de errar. Quando eu entendi isso, eu falei assim, eu preciso mudar minha conduta. Eu preciso me colocar perante os meus filhos e ter uma atitude. E se eu errar hoje, eu vou observar como foi a minha conduta com eles. Se não foi bom, tudo bem, eu vou estudar e amanhã eu vou fazer melhor. E se amanhã não foi bom, depois de amanhã eu vou fazer melhor. Eu vou assumir a responsabilidade pelos meus erros, mas eu não vou deixar eles cometerem erros em sequência, porque eu estou com medo de errar. E isso para mim foi assim uma iluminação, sabe? E eu trouxe para mim a responsabilidade
de educar os meus filhos, independente se eu fosse cometer erros né, nessa correção deles. Sim. Isso foi muito importante. Então, assim, não tem uma fórmula certa e errada de corrigir os filhos. O que tem é a oportunidade de eu me ver nesse processo como responsável pela educação deles e ir me corrigindo como mãe. Mas não deixar para eles essa responsabilidade, porque isso não é justo, né? Uma coisa que a Karen sempre fala, eu já ouvi ela falando umas 2 ou 3 vezes, assim, que marcou pra mim, foi essa questão da correção com afeto. Eu não sei se você lembra, mas já teve umas 2 vezes que, né, a gente faz um estudo em grupo também lá na Logosofia, e aí ela trouxe algumas experiências que ela tinha vivido com os filhos, principalmente na fase da adolescência, né, que é uma fase em que eles precisam muito da gente, né, da família, da mãe. E aí ela trouxe essa questão do afeto. Porque é isso, né, no momento assim, a minha filha, ela tá com quase 9. E ela quer o celular. E aqui a gente também tem a regra, né, de 40 minutos por dia. E eu vejo que às vezes ela quer ultrapassar isso, né, porque é muito... O celular, ele é muito atrativo, ele é, né, e passa muito rápido o tempo que você tá lá, e parece que 40 minutos já não são mais 40 minutos. E 40 minutos é muita coisa, principalmente uma criança da idade dela. E aí sempre, né, que vem aquela questão da renegociação, porque aí já não é mais negociação, né, negociação já é os 40. Eu lembro da Karen falando, o afeto, o afeto. Porque é isso, a gente vai ter que, né, ser firme, mas não pode ouvir um tanto de vozes que vem na cabeça, porque na hora, vem um monte. Grita, já dá uma, não sei o quê. Porque é natural. Tem também a questão de como eu fui criada, de tudo que eu já vivi, e não é fácil. Mas a gente pode escolher a voz que a gente quer escutar, isso, com certeza. É isso. E essa escolha, na verdade, ela acontece o tempo todo, né? Ela está acontecendo o tempo todo dentro da gente. E é isso, a gente tem essa responsabilidade mesmo perante os filhos. E assim, ser afetuoso não significa ser omisso. Né? Acho que atuar com afeto, muitas vezes significa ser firme. Né? Dar para a criança aquilo que ela precisa para que ela possa ser melhor, né, a cada dia. Né? Também, à medida que se eu preciso realizar um processo de ser melhor a cada dia, para mim e para os demais, a criança também precisa realizar um processo de ser melhor a cada dia, para que ela possa se superar a cada dia. E muitas vezes isso demanda, da mesma forma que demanda esse afeto, demanda uma firmeza, né, para que a gente possa ajudar a criança a superar aquilo que ela precisa. Né? Sim. Então você concorda que é normal, é natural a gente sentir dúvida, a gente se sentir insegura na hora de tomar uma decisão, principalmente quando envolve, assim, a nossa família, os nossos filhos. E como que você lida, assim, se você puder trazer um pouquinho pra gente com esses tipos de pensamentos que surgem, com esse monte de vozes? Se você tiver experiências também. Então, eu acho que o lidar com esse monte de pensamentos e com esse monte de vozes tem a ver com esse voltar para dentro mesmo e tentar, em primeiro lugar, reconhecer quais são essas vozes que estão falando. Né? Acho que isso é fundamental, né? E aí precisa silenciar esse barulho dos pensamentos, né? E buscar dentro de mim reconhecer primeiro quem está falando, né? Quais são os positivos, quais são os negativos, quais são essas vozes que estão falando, né? Buscar ouvir as melhores, né? Ouvir essa voz da sensibilidade, muitas vezes, que às vezes ela tá oculta, né? Em silêncio, muitas vezes, né? Enfim, né? Então eu preciso saber quem é que está falando dentro de mim, mas não é alguma coisa que a gente aprende de um dia para o outro. Precisa realmente desse processo que a gente estava falando ali no começo, de ir reconhecendo quais são essas vozes, né? E eu vejo que nisso a logosofia ela realmente ajuda muito, né? Porque é um processo de conhecimento de si mesmo, é um processo de estudo, de observar as próprias atuações, depois recordar, falar assim, puxa, mas quem é que estava falando dentro de mim? Anotar, falar, puxa, mas talvez esse pensamento não fosse o melhor, ou será que era um sentimento, e depois registrar e voltar e observar de novo. E aí a gente vai fazendo como se fosse um mapa,
né, de Aham. quem está falando dentro da gente, para saber quais são essas vozes que a gente pode reconhecer e confiar, e quais são aquelas que a gente não deve confiar, não deve ouvir, né, com tanta força, enfim, com tanta, né, não deve confiar tanto, né? Sim. E aí eu tava, você ia falar? Não, pode continuar, eu ia fazer uma outra pergunta. Ah, Se tiver para complementar, pode complementar. Não, o que eu ia falar, na verdade, é que um dos pensamentos, assim, que eu estava falando desse medo de errar, né, e um dos pensamentos que eu tenho procurado superar é justamente esse do temor, Sim. né? Esse é um pensamento que eu vejo que ele aparecia em mim desde criança. Engraçado, né? Tem uma imagem que aparece projetada na minha mente, eu devia ter acho que devia ter uns 5 anos, porque eu acho que eu estava no prézinho, sabe? E eu lembro eu sou canhota, né? Uhum. E acho que na época que eu fui alfabetizada, tinha uma pressão, assim, em relação ao uso da mão, de que lado, né? E eu acho que tudo era feito mais ou menos para destro, né? Então, eu espelhava muito as letras e os números, né? E hoje em dia se compreende muito quando a criança espelha as letras e os números, mas na minha época, a Não. criança que espelhava não era tão simples assim, né? E eu lembro de eu fazendo lição de casa e tinha aqueles caderninhos quadriculados e tinha que repetir os números várias vezes, assim, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E eu estava fazendo lição de casa e aquele caderninho já estava todo apagado. Uhum. Acho que eu tentava fazer o número 2 e o número 5 e estava Não. tudo ao contrário. E a minha mãe falava assim, é assim que faz. E eu falava assim, mas eu não consigo. Uhum. Eu não conseguia fazer, né? E a minha mãe falava assim, você consegue sim. É só você tentar que você consegue, né? E aquela sensação de que dentro de mim alguma coisa dizia, você não vai conseguir, você não vai conseguir, né? Então, eu acho que esse pensamento do temor, ele já se manifestava em mim desde criança com uma força muito grande. Quando eu conheci o Márcio, que é o meu marido, né? Uhum. A gente era namorado, e eu acho que isso já, mesmo jovem, ele já se apresentava dentro de mim, esse pensamento ainda estava dentro de mim, né? Na época eu ainda não estudava logosofia e ele falava para mim, você pode ser quem você quiser. Uhum. Então, às vezes, algumas vozes que vêm de fora da gente são muito boas. E elas ajudam muito a gente. Uhum. Tanto que, imagina, quantos anos depois eu lembro da minha mãe falando isso para mim, né? E do Uhum. Márcio falando no começo do namoro, você pode ser quem você quiser. E eu vejo que, assim, ao longo da minha trajetória, eu fui combatendo esse pensamento do temor, trocando ele pelo valor. Significa me esforçando muito para conquistar tudo aquilo que eu sou hoje. Uhum. Né? Onde tem algo que eu não sei, que eu não consigo, que eu não posso, eu ponho um esforço muito grande para conquistar. Então, onde tem aquele vazio deixado pelo temor de achar que eu não consigo, não sou capaz, esforço muito grande para me tornar capaz de ser, para realizar. E aí o temor ele é substituído pelo valor. Aprendendo mesmo. Aprendendo. E aí a gente se torna capaz e aquilo vira um valor na própria vida. Mas ainda tem muitos aspectos da minha vida que eu ainda tenho temor. Ou seja, é constante. O estudo é constante. Você estuda há quantos anos, cara? O que? A filosofia? Já 30 anos. 30 anos. 30 anos. E é um estudo diário, né? Como eu já falei, comentei com vocês, é um estudo diário que faz individualmente e depois tem uma vez na semana, que é um estudo em grupo. É isso. E é isso. E mesmo assim, né, ainda tem muita coisa para vencer e para melhorar. Mas acho que cada fragmento de vida que a gente vai superando e a gente vai conquistando algo a mais, é uma alegria, é uma libertação, é uma sensação de realização e de confiança que a gente vai alcançando em nós mesmos, assim, é uma sensação de liberdade tão grande que ela compensa todo o esforço. Sim. Então, cada lugarzinho que eu troquei o temor pelo valor é uma plenitude muito grande, que assim, que ninguém poderia dar para mim.
só a gente pode conquistar por nós mesmos, né? Não é uma coisa, ainda que tenham essas vozes importantes da vida que falam, né? Como minha mãe falou, como meu esposo falou, se eu não tivesse feito o esforço de ir realizar e conquistar, eu nunca saberia o valor disso para mim. Exato. Então a gente é responsável pela nossa própria vida, por ir conquistando, né? Por ir trocando aquilo que tira valor por aquilo que dá esse valor para a vida, né? E agora eu tô lá com um desafio novo, que eu tô há 1 ano fazendo aula de canto com uma professora. E hoje ela vai cantar aqui pra gente. A primeira cantora que eu trouxe aqui no podcast, importante. Ah, não. Tô brincando. Aí seria demais. Mas ela já continuou contando. É porque eu não podia perder a oportunidade. Mas é algo que ela, né, que você tinha vergonha, é isso? Muita, muita. Você sabe que essa é outra experiência da infância também, né? De um professor ali que me deixou traumatizada na infância. E é impressionante, né? Como a educação ela pode ser tudo para nós ou pode deixar marcas profundas, Sim. né? E é isso, realmente foi uma experiência de um professor que, numa seleção de um conjunto da escola para a turma de flauta, eu me senti incapaz ali, porque eu não fui selecionada para o grupo para fazer a aula de flauta, e achei que aquilo não era para mim, né? Uau. Então aquilo ficou uma parte da minha vida que eu me senti incapaz, né? E agora, depois de 50 anos, eu resolvi dedicar essa parte que estava um vazio a ser preenchido. E estou muito feliz, né? Então, esse é um campo da vida que eu estou também diminuindo o temor e colocando o valor, mas tem um processo. Ela não vai cantar pra vocês, mas pra mim ela vai. Tá? Desculpa, vocês não vão ouvir. Depois do podcast, o microfone já está preparado aqui pra ela. Quem sabe daqui a 1 ano eu volto aqui. Aê, gostei. Vou deixar esse microfone já preparado com o vocal lá que eles falam, sabe? Os ajustes, tudo pra ela cantar. Ô, Karen, eu nem sei como fazer essa pergunta pra você, porque eu já, tipo, ela comentando, né, com as respostas dela, eu já imagino como que vem. Mas assim, você acha que a mulher, né, ela tem um papel, porque hoje o que eu ouço, né, e ao meu redor e na internet, tudo, que a mulher ela é responsável pela família. E aí é lógico, se a gente considerar que a mulher é responsável pela família, olha só a responsabilidade que tem na hora de escolher essas vozes que a gente vai ouvir. Pra você, né, como que é? Você acha que a mulher, ela é a líder da família e como que pode, né, como que a mulher pode influenciar, então, a condução da família, principalmente quando a gente fala de educação dos filhos? O que você pensa de tudo isso? É polêmica essa pergunta. Um pouquinho. Então, não sei se eu posso responder assim abertamente aqui, pode? Pode responder abertamente. O pessoal tá aqui com todo o coração para ouvir, para aprender. A gente não vai ter um monte de haters. Não depois. vamos, meu canal não tem hater. Não tem mesmo, acredita? Não tá tem bom. hater. Se tiver, a gente deleta. A gente cala as vozes que a gente não quer ouvir. Então, tá bom. Tá bom? Então, assim, então, na minha experiência, eu não daria para a mãe o papel de líder da família. Eu penso que a família é uma construção de todos. Tá. E eu acho que cada um tem o seu papel dentro da família e que todos são igualmente importantes. É claro que os papéis são diferentes, né? A mãe tem um papel, o pai tem um papel, os filhos têm um papel que são super importantes. Sim. E todos juntos colaboram para a construção dessa família. Mas dizer que a mãe tem que ser a líder ou o pai tem que ser o líder, eu não diria isso, né? Eu acho que realmente eu acho que é uma construção em conjunto a família, né? E, por exemplo, meu marido sempre teve um papel muito importante na família. E em todos os sentidos, sempre colaborou demais com tudo e da forma dele. E não é da forma que eu queria. E eu acho que isso também é muito importante, né? E eu entendo, assim, que a mulher, ela tem um papel, assim, fundamental na construção do ambiente da família. E ela pode ser aquela que agrupa,
e reúne todos e cria um ambiente fundamental para que todos se sintam bem, se sintam felizes, se sintam confortáveis. Ou ela pode também criar um ambiente em que ninguém vai se sentir bem, ninguém vai se sentir feliz. Então, para isso, eu vejo que eu, como mulher, eu preciso trabalhar dentro de mim muitas questões para tornar isso possível, né? E aí eu penso que um dos aspectos que eu precisei trabalhar dentro de mim para criar esse ambiente favorável foi observar, assim, que eu tinha dentro de mim uma tendência a querer controlar tudo. Eu não sei se você... me identifico um pouco, assim. Aí vai lá fazer uma madeira, aí fica de olho assim, ó. Não é desse jeito. Você não colocou tantos milímetros de pó como eu gostaria. Passou. Eu lembro uma vez que eu falei assim, gente, veio um amigo nosso em casa, e aí ele prontificou a ajudar a fazer uma madeira da Larinha. A Larinha era um bebê. E aí ele foi fazer a mamadeira e ele ainda não tinha filhos, né? E aí eu já olhei pra ele assim, tipo, não vai ser capaz, né? Olha o meu julgamento. E ele foi fazer, e aí eu falei pra ele colocou aquele medidor da fórmula e aí passou um pouquinho, sabe? Só que aí eu já sabia que tinha que passar assim, né? Pra sair a medida, sabe quando você corta? E ele fez aquilo, menina, deu desespero, tipo assim. Aí eu falei, Fio, não! Você tem que cortar. E ele, mas faz diferença? Pois é. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, exatamente. E aí eu vejo assim, que essa tendência de querer controlar tudo pode ser o nosso inferno e o inferno de todo mundo, de todo mundo que está à nossa volta. E é um pensamento, é um pensamento negativo, porque assim, é impossível controlar tudo e todos. Então, pra gente é uma agonia que não tem fim, e para os demais também é uma agonia que não tem fim. Então, a sensação que eu tenho é assim, larga a mão. E larga a mão não significa ser indiferente a tudo que está acontecendo em casa, não é isso. É assim, escolhe algumas coisas que são fundamentais para a harmonia da família, para o ambiente da família, para aquilo que a gente quer que seja importante para aquele conjunto. E aquilo a gente coloca acima de tudo, mas não é que a gente vai ser a controladora daquilo. A gente vai trabalhar com todo mundo para que todos cuidem daquilo em conjunto, para que aquilo, né, então para aquilo que a gente considerou como que seja mais importante para a família, todos vão ser responsáveis por zelar daquele ambiente, daquele espaço, e todo mundo junto vai colocar aquilo acima da minha vontade pessoal. E a gente vai ser responsável porque aquilo flua bem em conjunto com a família, né? Então, eu acho que ele deixa de ser uma coisa pessoal para ser algo da família como um todo. Então, acho que tem uma sutileza, assim, sabe? Nessas duas posturas, né? Uma realmente é pessoal. É um desejo inconsciente de controlar tudo para que seja do meu jeito. E a outra é ser impessoal, é realmente escolher alguma coisa que é da família e todo mundo cuida e valoriza aquilo porque aquilo é da família como um todo, né? E nem sempre a mulher vai ter que estar no centro daquilo. Né? É isso. A gente aprende. E aí, assim, eu acho que... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Não fala assim que o segundo filho é mais fácil? É justamente porque a gente vai aprendendo, sabe? Que a gente pode contar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque a gente precisa. Não tem como, né? Tem momentos que vai precisar, mas é isso mesmo. Ou aprende pela dor ou pelo amor, né, cara? É isso mesmo. E aí, assim, acho que a gente tem que ter uma confiança muito grande em todos. Né? Que todo mundo dá conta, que todo mundo é capaz, assim, que todo mundo é importante, né? E aí, assim, eu pensei, acho que tem duas situações que eu vivi, assim, que eu acho que falam um pouco, são coisas bem simples, né? Mas eu acho que falam um pouquinho de sair desse papel da mulher como centro de tudo, que é a líder que manda em tudo, que controla tudo, né? Pra gente deixar que outros assumam também o protagonismo dentro da família, né? Quando meu primeiro filho
fez 14 dias, ele foi cesárea, né, o nascimento dele. Algo deu errado. Algo deu errado. A Siri sempre quer participar com a gente aqui do podcast. Você não foi a primeira. Quando ele fez 14 dias, o médico me liberou para dirigir. Tá. E aí, eu já estudava logosofia naquela época, e era o dia que o meu conjunto se reunia. E assim, esse estudo da logosofia, ele traz assim uma nutrição para nossa parte espiritual, sabe? Então assim, eu estava lá muito ocupada em nutrir o meu filho, dando de mamar e cuidando dele, enfim, né, preocupada em pôr para dormir, dar banho, aquela rotina, né, de mãe de primeira viagem com um bebezinho recém-nascido, sozinha em casa com ele todos os dias, não tinha babá, não tinha nada, meu marido trabalhando fora o dia inteiro. Sem ter com quem conversar, porque bebê recém-nascido não fala, só chora. E aí meu marido chegou do trabalho, acho que ele deve ter olhado para minha cara e falou assim, nossa, coitado. Ele olhou para mim e falou assim, dá ele para mim e vai para sua reunião. E eu olhei para ele e falei assim, não, mas tem que dar de mamar, e se ele chorar, tipo, tem mamadeira, tem fórmula, é 1 horinha, vai. E eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Confia ou não nesse serzinho? Nesse serzão. É porque ele me chama de serzinho, Giovanni, porque parece que não cresceu ainda. Mas ele falou assim com tanta segurança, e eu tava precisando tanto daquele momento, porque era mais uma semana que eu ia ficar ali sozinha com aquele bebê, e aquele ia ser o meu momento de eu me nutrir, para eu poder nutrir o bebê, sabe? E aquilo foi assim, como se, sabe assim, vai ser o meu centro. E eu falei, eu vou. Sabe? Dei o bebê na mão dele, assim. Olha eu entregando o bebê. E eu precisava confiar, sabe? Precisava confiar. E fui. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. E lógico que não aconteceu nada, o bebê não chorou, o bebê dormiu e ficou super bem. E pro Márcio foi super bom ter ficado isso, né, com o bebê. E para mim foi super bom ter aquele momento em que eu pude respirar e lembrar quem eu sou, sabe assim? Que eu tenho uma vida interna e que eu tenho uma vida espiritual. E chegar em casa e depois ficar mais uma semana dedicada mesmo àquela vida com aquele bebê. Então, sabe, eu acho que é isso, a gente tem vozes que estão dentro, que falam, tem vozes que estão fora, e tem os pensamentos que às vezes vêm e falam, não pode deixar, porque você tem que ficar com o bebê, porque você que dá de mamar, porque só você tem o peito, porque isso... Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento, sabe? Então, foi muito importante eu ter... É claro que isso é uma decisão individual, né? Eu sei que cada família vive uma realidade, as experiências são muito diferentes. Mas para mim, para aquele momento que eu estava vivendo, foi assim, um respiro, né? Foi muito importante. E assim, realmente baseado nessa confiança que foi importante entre eu e o meu marido naquele momento, do meu marido com o bebê, né? Assim... Esses laços da família em que eu pude sair de cena e também deixar ele assumir a responsabilidade naquele momento, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso. Como encontrar essa confiança, sabe? Pra dar a chance da gente ouvir a voz que a gente realmente deve ouvir. Então, mas foi, na verdade, essa confiança a gente foi conquistando entre a gente, no final das contas, né? Porque... Eu acho que, e assim, precisava sair dessa posição de controle, né? Acho que você tem que abrir mão de alguma coisa também para se permitir confiar. Confiar nessa voz que vem de dentro e também confiar nessa outra parte da família que está ali se colocando à disposição. Mas se eu mantivesse dentro de mim essa posição de controle, eu não ia encontrar essa confiança. Nem dessa voz que veio dentro de mim,
que falou confia, e nem no outro que estava se colocando à disposição para que eu confiasse nele. Sim. Né? Eu penso que isso é muito importante. Né? Demais. Demais. Eu falo assim que eu tive 2 gestações muito diferentes, muito. Com a Lara eu ainda não era estudante de logosofia, então eu não deixava ninguém fazer nada, eu fazia tudo. Tanto que quando a Lara nasceu, o Giovanni e eu, a gente combinou de não trazer ninguém pra nossa casa. Olha só. A gente se achou super capaz de resolver tudo e, né, não, vão dar muita opinião. A gente tinha esses pensamentos, né, que já vinham aí de outras, né, de outras gerações. E foi ruim, né, foi difícil, porque a gente não sabia praticamente nada. E é igual a Karen estava falando no início, o papel dos avós, gente, é muito importante. Eles precisam também disso, né? Dessa participação, as crianças sentem. Muito. Já a gestação do Liam foi muito, muito diferente. Foi bom a da Lara também, porque eu aprendi muito, né? Eu aprendi assim, caindo, né? Caía, se machucava, caía, se machucava. Já a do Liam também aprendi muito, mas de uma maneira mais consciente, mais tranquila. E aí o Gil pôde aproveitar mais. Hoje eles dormem os 2 juntos, o Liam dorme em cima dele. Pra vocês terem ideia do que eu tô falando, sabe? Sim. Porque eu realmente deixei ele participar. É tão bom. Confiei. O Giovanni é um menino? É um menino, mas ele já não é mais um menino, entendeu? Às vezes a minha visão, né, tá totalmente equivocada. Sim. E aí eu fico escutando essas vozes que ficam me falando coisas que não são reais, gente. Os pais são super capazes de fazer, não é? E é tão bacana porque eu acho que isso da gente sair dessa posição de controle e permitir com que os pais colaborem para formar esse ambiente, isso é tão importante. Você falou do pai e menino, né? Teve uma época que os meninos, meus filhos, eles tinham lá entre 5 a 10 anos e eu dava aula numa faculdade à noite. Então, tinha um dia da semana que o Márcio ficava com eles à noite e aí era o dia dos meninos. Legal. E aí a gente chamava de Dia dos Meninos porque era o dia que eles podiam fazer tudo que a mamãe não deixava. Literalmente vai rolar a festa, né? Quando a mãe sai. Literalmente. Então comiam todas as besteiras que a mamãe não deixava. Bom, tinha campeonato de arroto, de bolo. Todas as coisas de meninas. Mas era tão importante esse momento entre eles, que é um momento que eu saía de cena e eles tinham essa liberdade que, logicamente, eles não faziam nada errado. Era uma diversão, era um momento deles. E assim, e a casa ficava tão leve, tão alegre, e isso era tão importante para o ambiente da família como um todo. Então, apesar de eu não estar presente, quando eu voltava para casa, eu sentia essa leveza, essa alegria do ambiente. Então, às vezes a gente quer estar lá controlando tudo, e isso traz uma rigidez, traz um peso, traz algo negativo para o ambiente que não é bom. É claro que assim, as crianças precisam comer bem, elas precisam... E que às vezes se a mãe não está lá ajudando nisso, a esse olhar, isso também não é uma coisa positiva, mas ter esses momentos em que a gente sai de cena e deixa que tem esses momentos de leveza, isso também colabora muito para o ambiente da família. Então, encontrar esses pontos de equilíbrio em que às vezes o pai entra e assume o controle, entre aspas, né? Mas assim, e confiar que está tudo bem, que eles podem ter esses momentos e que não vai acontecer nada, e que eles são capazes de se cuidar e de que a casa vai ficar bem. É super importante. Não vai pegar fogo, gente. Não vai. É super importante. É super importante para essa construção da família. E todo mundo fica muito mais feliz com isso. Pelo menos é o que eu tenho vivido ali na minha experiência. Né? E qual que é o papel do autoconhecimento, assim? Qual que é... A gente pode correlacionar com a questão de saber, né, realmente ouvir a voz no momento certo, a voz correta. Você acha que a gente se conhecer é importante? Eu já sei a resposta, né? Eu tô perguntando pra vocês. Com certeza, porque assim, a confiança em mim mesma, né, na verdade, ou esse conhecimento em mim mesma, vai permitir para eu olhar para os pensamentos e para os sentimentos que estão dentro da minha mente
ou dentro do meu coração, e saber, por exemplo, numa situação como essa, né, em que o pai está lá e eu estou trabalhando, por exemplo, que está tudo bem. Uhum. Porque senão vem uma série de pensamentos negativos que vão falar assim, não, mas eles estão fazendo tudo errado, eles deveriam estar fazendo do jeito que eu acho certo. Isso não contribui com o bem-estar e com a harmonia da família. Então, também, assim, né, ter essa compreensão que todos colaboram, né, mas olhando para dentro de mim mesmo e sentir essa confiança que está tudo bem, né, olhar para dentro de mim e saber quais são os pensamentos positivos, quais são os negativos que estão atuando, saber quais são deficiências psicológicas que estão se manifestando, às vezes ficar suscetível com uma situação ali que está acontecendo, né? Enfim, tem várias questões que são negativas que interferem no dia a dia, que estão dentro de mim, que interferem no dia da família e que impedem que essa harmonia aconteça, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E aí eu acho que o conhecimento, ele é fundamental, né? O conhecimento de mim mesma é fundamental. E aí eu preciso realmente silenciar essa voz dos pensamentos para poder ouvir, né, esses pensamentos que se manifestam, né, e saber diferenciar quais são os positivos e quais são os negativos. E aí tem um ponto que assim, mas como é que eu sei diferenciar quando que é essa voz que vem da sensibilidade mesmo, que a gente estava falando lá no começo, né? Que a gente falou, puxa, ela vem e fala uma vez só, da voz do firme, da voz desses pensamentos, né? Eu acho que é um processo de autoconhecimento, né? Mas assim, sabe aqueles momentos assim excepcionais da vida que a gente sente uma alegria, que é uma alegria que parece que o tempo para, tipo quando um filho nasce ou quando a gente culmina um processo muito grande, como uma formatura, ou como, enfim, um casamento, assim, tem momentos excepcionais da vida que a gente sente uma alegria que é indescritível, assim, ou quando a gente para ver um pôr do sol que é maravilhoso, que a gente nunca viu. Aquele momento parece que o tempo para, a gente sente uma emoção profunda e assim, é algo que fica gravado para o resto da vida, que toda vez que eu lembrar daquela sensação, eu vou sentir exatamente o que eu senti naquele momento. Sabe essa sensação? Essa sensação, ela tá guardada nesse lugar, que é essa região mais íntima da gente, que é o coração. Esse lugar mais íntimo do mundo próprio, que está lá dentro do coração e que isso ninguém tira da gente. Eu preciso aprender a ir para esse lugar muitas vezes durante o dia. Mas o barulho que os pensamentos fazem não me deixam. E eu acabo vivendo uma vida voltada muito para fora, ou muito para que os pensamentos que estão nesse ônibus, né, que é a minha mente, estão falando. Então, esse trabalho de autoconhecimento tem muita relação com aprender a me deslocar para essa região íntima muitas vezes para poder aprender a ouvir essa voz, né? E me reconhecer dentro desse lugar íntimo. Quanto mais eu for para lá, mais experiências eu vou viver nessa sensação de plenitude que é a mesma desses momentos excepcionais da vida, né? E a ideia é que eles deixem de ser excepcionais, que eu possa viver isso todos os dias. Que todos os dias eu possa me reconhecer nesse lugar íntimo e sagrado em que o tempo para, que eu tenha essa sensação de existir com eternidade, né? Nesses momentos únicos, né? E que isso possa, assim, ficar gravado para sempre na nossa recordação. Acho que isso vai criando dentro da gente uma consciência de um existir que não é mortal. É uma sensação de um existir que é como se fosse duradouro, assim, que vai se eternizando ao longo dos dias. Muito bom. Já pensou a gente viver assim? Muito bom. É um processo. E de onde vêm essas vozes, Karen? É intuição, espiritual? O que você tem experimentado na sua vida? Eu acho que é uma mistura das duas coisas.
né? Eu penso assim que a nossa sensibilidade, ela tem muito de intuitivo e muito de espiritual, né? Mas não um espiritual fenomênico. Acho que é um espiritual porque a própria sensibilidade traz essa parte dessa vida espiritual à tona para a gente, ainda que a gente não tenha consciência dela, né? E então eu penso que a ideia é que realmente eu consiga permitir que essa parte espiritual ela vá se manifestando cada vez com mais força dentro da gente, para que ela possa estar presente na própria vida, né? E me diz, é diferente quando você toma uma decisão para sua vida como indivíduo e de quando você decide algo para a família, ou tá tudo conectado? A partir do momento que a gente se torna uma família, Tá tudo conectado. a gente nunca mais é um indivíduo sozinho, né? Uhum. Acho que não tem como, e isso é muito forte. Assim, todas as decisões que eu tomar como indivíduo vão interferir na família, da mesma forma que todas as decisões da família vão interferir na minha vida individual. Tá tudo, não dá mais para agir como se fosse algo separado, né? E aí eu contei daquela experiência que eu vivi com meu filho com 14 dias, né? Que eu estava sentindo aquela agonia e que eu precisava ir para aquela minha reunião na Logosofia, precisava me conectar com quem eu era, na verdade. E naquele dia aconteceu algo muito especial, porque eu ouvi uma outra voz, que foi muito importante, né? Quando eu cheguei lá, uma amiga muito querida olhou para mim e falou assim: quem não se adapta sofre. Olhei para a cara dela e falei assim: o que tá me falando isso? E é tão engraçado porque a gente ainda é muito amiga e às vezes eu pergunto, falo assim, por que você está falando isso? Por que você falou isso para mim naquele dia? E ela fala assim, mas eu não lembro de ter falado isso para você naquele dia. Então nem ela lembra de ter dito, mas aquelas palavras, elas assim caíram tão profundamente porque eu mesma não tinha me dado conta que eu tinha tido um bebê e eu esperava continuar vivendo a mesma vida que eu vivia antes de ter filho, né? Assim, que aquela coisa de poder ir ao banheiro quando quer, tomar banho quando quer, comer quando quer. Básicas. Isso nunca mais ia acontecer, eu não tinha me dado conta ainda, né? Tudo bem, eram 14 dias só, mas assim, eu ia me dar conta. Mas essa é uma lei isso, né? Quem não se adapta sofre. E ela ter me falado aquilo naquele momento, foi essa voz bondosa que eu precisava ouvir naquele momento, porque eu entendi e ela mudou tudo dentro de mim. Então, a partir daquele momento que eu cheguei em casa e fui anotar aquilo que ela tinha dito, porque aquilo penetrou assim dentro de mim com profundidade, eu pensei, puxa, ou eu me adapto a esse novo momento da minha vida, que é ser mãe, ou eu vou sofrer. E a partir de então eu comecei a viver essa experiência de mãe com muita alegria. Então todas as adaptações que vieram de não poder ir ao banheiro, de não poder tomar banho, de não poder comer, Não poder dormir. não poder dormir, enfim. Mas eu vivi isso com alegria, porque eu entendi que era só me adaptar que eu deixaria de sofrer. E foi muito especial, né? E como você acha que se cria um ambiente familiar que promova crescimento e desenvolvimento integral dos filhos? Profundo, difícil. Como ela mesma disse, não existe fórmula. Acabou esse podcast. Bom, essa pergunta daria, acho que vários podcasts, assim, daria várias horas, né, pra gente conversar. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter muito conhecimento. E esse conhecimento, ele é um processo que a gente vai buscando junto com os filhos. Então, buscar o autoconhecimento, em primeiro lugar, e a gente vai crescendo junto com os filhos. Então, ao mesmo tempo que eu vou buscando conhecer a mim mesma e buscando a minha superação como indivíduo, eu também preciso oferecer esse conhecimento para os meus filhos, para que eles também possam conhecer cada um a si mesmo e que eles também possam buscar a própria superação. Então, acho que a gente como família, a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo junto, né? Olhar para eles como seres que são biopsicoespirituais, né? Que eles têm uma essência espiritual, que eles não são o pensamento negativo que às vezes está ali se manifestando, que a gente
a gente olha na fisionomia deles e a gente vê a fisionomia alterada quando aquele pensamento da birra tá ali fazendo, né, eles se jogarem no chão. E quando o pensamento vai embora, a gente vê que parece que o filho volta, né? Sim. Você fala, nossa, meu filho voltou, meu pensamento foi embora e meu filho voltou, né? Então, quando a gente consegue separar a criança do pensamento, a gente... Nossa, minha voz tá falhando. Acabou suave. O que a Karen estava dizendo, assim, foi muito bonito, assim, quando eu comecei a descobrir, sabe, a pedagogia logosófica, porque é exatamente isso. Eu classificava, né, a Larinha, falava, a Lara, ela é muito tímida, né, e às vezes eu falava isso na frente dela. E aí a gente vai estudando e vai descobrindo, né, o mal que causa isso para a criança, porque a Karen mesmo trouxe, né, de coisas que ela carregou até, né, até os 50 e que ela tá precisando trabalhar por Sim, né, pra gente não entender que não é a criança e sim um pensamento. exatamente. Então, assim, a criança, ela pode, quando o pensamento se manifesta, né, o pensamento negativo, né, é uma tendência. Se a gente corrige essa falha que se manifesta na infância, ela tem a oportunidade de superar essa tendência e corrigir. E aí ela vai ter uma outra tendência positiva, que depois lá na frente pode virar uma aptidão, pode virar uma virtude, né? Então aquilo que pau que nasce torto, morre torto, não existe quando a gente vai se munindo desses recursos positivos, né? E colaborar mesmo com a educação da criança, para que ela se torne colaboradora da própria educação, isso é muito grande. Mas realmente a gente precisa buscar esses conhecimentos, a gente precisa buscar esses recursos para isso, né? Então, acho que isso é fundamental. Agora, pensando no ambiente para isso, né, tem muita coisa, mas eu acho que os pais em conjunto têm um papel fundamental, muito importante. Tem que ter uma harmonia entre os pais nessa educação dos filhos. Então, o pai falar uma coisa, a mãe falar outra e vice-versa, isso é muito ruim, porque isso gera uma insegurança nos filhos muito grande. Então, quando a gente vai educar, combina antes, em separado. Não é que não vai concordar em tudo, não é isso, mas é combinar ali, ó, no backstage. Exatamente. E muitas vezes não coincide, não concorda, mas assim, leva lá, né, pro quarto fechado, a hora que as crianças estão dormindo, né? Combina antes, e aí sim, combinado é combinado. Não é assim, a mamãe disse, o papai disse, não. Nós combinamos, e aquilo que foi combinado é assim, e a gente tem que se manter fiel àquilo que foi combinado o tempo todo. É uma decisão do conjunto, e a gente vai se manter fiel. Isso é fundamental para a harmonia da família, e para as crianças, e para que as crianças tenham segurança em tudo aquilo que é decidido em conjunto. Então eu vejo que assim, isso é fundamental na família, né? Eu olhando para os meus filhos hoje adultos, né? E percebendo assim a segurança que eles têm na vida deles em todos os sentidos, né? No encaminhamento das questões profissionais, das questões familiares, isso repercutiu de forma muito positiva na vida deles, né? E eu acho que um outro ponto assim que eu tenho uma gratidão enorme a Karen, jovenzinha lá, que casou tão jovenzinha, mas assim, que eu acho que é algo muito simples de se dizer, mas que assim, eu acho que é decisivo, assim, num casal, né? E que a gente, quando pensa numa trajetória, eu acho que é muito importante, né? Acho que quando a gente casa, a gente compra uma cama de casal, né? Às vezes a gente quer uma cama bem grande, para ficar bem confortável, mas tem um símbolo por trás disso, que assim, a cama de casal é para um casal dormir, não é para duas pessoas separadas dormirem fisicamente juntas, né? E então, quando a gente se casou, a gente teve um combinado, que a gente nunca ia dormir na mesma cama com nada que estivesse separando a gente. Nada. Isso é algo muito que a gente levou assim, sério.
né? Sério, ao longo desses quase 30 anos, assim, sabe? Então, muitas vezes, e aí todo mundo que é casado, que vive junto, que é, enfim, sabe o que é isso, né? Sim. Então, muitas vezes surgem desentendimentos por besteiras, né? Às vezes questões financeiras, às vezes coisas sérias, às vezes por um ciúmes bobo, às vezes por problemas com a própria família, não importa. Cada casal vive lá suas questões e sabe que a gente tem desentendimentos mesmo no dia a dia, né? Mas o nosso combinado é assim, a gente não vai dormir enquanto não resolver. Não vai dormir junto enquanto não resolver. E assim, às vezes foi muito difícil. Porque tem coisas que magoam, né? Às vezes tem coisas que doem. Sim. E às vezes é muito difícil falar das coisas que magoam e das coisas que doem. E às vezes a gente prefere não falar para não ter que enfrentar. Mas quando a gente não trata sobre isso, cria às vezes cria um micro afastamento, né? Uma pequena magoazinha que, se a gente prefere não falar, naquele momento pode parecer que não é nada, mas ficou. Aí passa um tempo, vem uma outra micro magoazinha que a gente prefere não falar porque vai doer. E aí, quando passa outro tempo, vem uma outra micro, e quando a gente vai olhando isso ao longo do tempo, essas micro vão se somando. E isso vai criando um afastamento. Então, essa separação, né, ela vai se somando ao longo do tempo na vida do casal. Então, às vezes é muito difícil resolver quando as coisas estão ali quentes, fervendo, dentro da gente. Mas quando a gente resolve, a gente não deixa que essas pequenas coisas separem. E aí a gente dorme como um casal e acorda como um casal. E isso mantém essa harmonia, esse respeito, esse amor que tem que ter dentro da família e que é fundamental para ter o ambiente que todos precisam para que as crianças cresçam também dentro desse amor, com confiança, com segurança, com harmonia, com respeito. Então, assim, eu falo, puxa, a gente casou tão jovem, assim, tão imaturo, e a gente era imaturo, a gente era praticamente 2 crianças quando a gente casou, mas assim, se teve uma decisão importante que a gente teve na vida em conjunto, foi essa, que repercute até hoje na nossa vida de casal, sabe? E da qual, assim, eu sou imensamente grata, assim, imensamente grata, então é isso, assim. Ô, Karen, você falando da cama, né? Aí eu achei que ela ia falar assim, ó. A gente combinou de não dormir separado, né? Que eu combinei com o Giovanni de não dormir separado, mas era fisicamente. Nem física, né? Foi muito melhor o que ela trouxe, né? Mas eu tentei, já era alguma coisa, né? Porque eu tenho um monte de casal. E infelizmente que dorme, né? Separado. A gente não, a gente já dorme juntinho. E ó, nem botar o bebê no meio da cama. Não, aqui em casa não. Não, a cama já é pequena demais. Cara, e a gente tá chegando ao fim, mas você ainda não falou do projeto novo. Você pulou essa parte. O que você pode contar pra gente? Porque não pode contar tudo, tá, gente? Pode dar spoilers? Não, o projeto do Colégio Logosófico. Do projeto do Colégio Logosófico. Então, esse projeto, assim, é um projeto que a gente vem... A Fundação Logosófica, né, que é onde eu estudo logosofia lá, então, desde jovem, ela tem esse projeto de criar o Colégio Logosófico aqui em São Paulo, já faz mais de 15 anos, né? Na verdade, o Colégio Logosófico já existe no Brasil e no mundo já há mais de 60 anos, então é um colégio que já tem um sistema logosófico de educação, que já vem trabalhando, já tem uma longa trajetória, uma grande experiência na educação de crianças, de adolescentes. E a gente tem esse projeto de criar o colégio aqui em São Paulo, então, que a gente vem trabalhando há muitos anos. E vai inaugurar em 2026 aqui em São Paulo. Então, é algo muito esperado, muito estudado, muito planejado. As obras vão começar mês que vem.
Na verdade, a gente já tem o prédio da Fundação Logosófica e o colégio vai funcionar no próprio prédio da Fundação Logosófica, no bairro da Saúde. Vai começar com a educação infantil. A gente espera que logo possa ir para o ensino fundamental, mas ainda não tem data prevista para o ensino fundamental. E a gente espera que em breve a gente tenha notícias também, que a gente possa lançar no Instagram, o Colégio Logosófico em São Paulo, né? Mas por enquanto, como a gente ainda está nessa fase inicial de obras, a gente está esperando um pouquinho para avançar um pouquinho mais. Vocês são especiais, estão sabendo antes. Exatamente, é um spoiler só para as amigas da rede. Quem mora perto da saúde, na saúde, corre, porque, né? Corre, porque assim, é um projeto assim, realmente que tem um amor, e uma dedicação. E um ensino muito diferenciado, porque essa pedagogia ela traz algo especial que é, enquanto ensina as próprias disciplinas da BNCC, os campos de experiências, que são as normas, na verdade, do Ministério de Educação, né, traz também essa parte que é oferecer para a criança a possibilidade de, desde pequena, conhecendo a si mesma. E de poder ir se superando desde pequenininha, né? Conhecendo os próprios pensamentos, conhecendo os sentimentos, cultivar virtudes, cultivar valores, que realmente é algo que traz assim uma esperança e uma confiança no futuro muito grande, muito. Vocês não têm noção. A gente vê os vídeos, né, dos outros colégios, que tem os pitiquicos, eles conversando sobre pensamentos, sobre as virtudes, sobre as deficiências. Gente, que coisa linda. Aí vocês perguntam, por que você está fazendo pedagogia? Eu quero participar disso, gente. Eu estou me preparando. O que vai acontecer no futuro, né? Porque eles ficam perguntando, por que você está fazendo pedagogia? Você vai me dar aula, né? Alguns seguidores que são adolescentes falam, não, gente, eu quero dar aula lá no Colégio Logosófico. Aí eu tô me preparando. Me preparo na pedagogia logosófica e estou estudando também, né? Porque tem que ter as duas pedagogias. É isso. Então, na verdade, a minha mudança de área tem tudo a ver com o projeto do Colégio E Logosófico. A minha futura mudança de área também. É isso. Então, a gente já vem um conjunto, na verdade, tem um conjunto de educadoras já se preparando faz muito tempo. Então, já fiz a minha faculdade, já fiz o meu mestrado e agora a gente segue se preparando. Já fez estágio em vários colégios logosóficos para a gente poder abrir essa escola com tudo que ela precisa, tanto do ponto de vista técnico, né, com um espaço físico privilegiado. A gente vai contar com uma área verde linda ali para isso na escola e também com todo o amor que a gente precisa colocar nesse projeto, porque é algo muito especial. Eu vejo as mudanças, assim, em casa, com os meus filhos, e eu fico imaginando, assim, um mundo, sabe? Com um monte de crianças crescendo, conhecendo tudo isso que é tão importante, essencial para a vida, né? É, isso aí. Chegamos ao fim, foi tão bom. Quero agradecer você ter aceitado o convite. Eu convidei, mas eu falei assim, será que ela vai vir? Parece, né? Fiquei muito feliz de verdade. Obrigada por ter dedicado esse tempão aí pra mim, pra essas pessoas que estão aqui com a gente. E vamos esperar ela outra vez, né? Pra ela vir cantar. Vou precisar me superar um pouquinho mais, mas eu chego lá. Se tiverem um pouquinho de paciência, eu volto. Obrigada, Karen. Obrigada a vocês por terem assistido. Um beijo. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Families. Tchau, tchau.